Lucas capítulo 15, um texto super conhecido, e eu quero entrar nesse texto com você nessa noite, amém? Ele é um pouquinho longo, mas eu gostaria de ler com você. Que Jesus fala sobre algumas parábolas. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecador e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelas 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. A parábola da dracma perdida, ou moeda perdida. Ou com a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas, vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que da mesma forma haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Versículo 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloca um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e mata-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele? Disse o pai:
meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, convém que tu cresça e que eu diminua e que a tua palavra seja pregada nessa noite. Leva mais uma vez a nossa mente cativa à tua obediência. Nos ajuda a andar na revelação dessa palavra e do que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Há um tempo atrás, eu estava estudando, fazendo o meu devocional, meditando. A gente tem costumes jocumeiros de meditação, de ouvir a Deus. E Deus começou a falar muito forte comigo em relação a algumas coisas. E Deus me levou nessa palavra. E eu sempre questionei muito as parábolas de Jesus. Porque do nada ele começava a falar um montão de coisa para um montão de gente. Eu dizia, aonde que ele quer chegar com tudo isso? E quando eu comecei a estudar e entender essa palavra, Deus me deu a profundidade para que eu entendesse o que ele queria dizer. E Deus falou assim, que ele nunca teve dificuldade com o pecador. A dificuldade de Deus é com o religioso. A dificuldade de Deus é com as pessoas que julgam. A dificuldade de Deus não é com quem está lá no mundo lá fora. E Deus falou assim, a minha dificuldade é com aqueles que estão dentro da minha própria casa. E disso Deus começou a me dar algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, quando todo mundo estava criticando Jesus, porque ele comia com os pecadores, porque ele andava com quem ninguém queria andar, ele gostava de gente que ninguém gostava, então ninguém conseguia entender a dimensão da misericórdia e da graça de Jesus. Porque, na verdade, se Jesus viesse aqui hoje, nessa cidade, ele não viria aqui. Ele ia lá onde estavam as prostitutas, ele iria onde estão os homossexuais, os travestis, ele iria em outro lugar, e eu te garanto isso nessa noite. Por quê? Porque realmente ele veio para os perdidos. Só que Deus me fez entender que muitos de nós estamos perdidos dentro da sua própria casa. Então, quando Jesus se depara com esse tipo de gente que fala, que critica, que não entende, ele começa a dizer assim, peraí, vocês não estão compreendendo. Então eu vou aqui fazer menção de algumas coisas para que vocês possam entender. Mas uma parábola, ela precisa de uma revelação para ser entendida. É a mesma coisa de você contar uma história e nós temos que entender aquela história. Mas infelizmente, eles não compreenderam o que Jesus queria passar. Mas eu espero que nessa noite, cada um de nós compreenda a linha do pensamento de Deus em relação a essa palavra. Porque a Bíblia fala que a palavra liberta. Amém? Conhecereis a verdade, a palavra, e ela vos libertará. Então, que essa palavra seja libertadora para as nossas vidas. E eu comecei a estudar e meditar, e eu disse, meu Deus, como nós estamos perdidos dentro da sua casa. Me explica, me faz entender, porque é um tal de crente. Gente, crente é problemático demais. Eu falo que eu tenho dificuldade com crente, eu só gosto de quem é filho de Deus. Filho de Deus é bem resolvido. O filho de Deus é o seguinte, você vai entender aqui, ele está lá no pecado, mas o dia que ele resolve voltar para a casa do pai, ele vai voltar. Ele é bem resolvido, né? O crente não, o crente ele é embaçado, ele constrói umas estruturas para ele, que para derrubar, olha, pena que a gente não pode usar o machado de Thor, que é pecado. Mas que dá vontade, dá. Aleluia. Mas vamos ficar aqui com o machado de Jesus, amém? Vocês estão tensos, né? Aleluia. E quando eu olhei para tudo isso, e Jesus fala assim, havia um homem, ele tinha 100 ovelhas, e uma das suas ovelhas se perdeu. Ele deixa as 99, e ele vai à procura dessa ovelha que se desgarrou. Tá normal, beleza? A gente já cantou tanto aquele hino, as 99 no aprisco, aleluia, glória a Deus. Quem não cantou, né? Não levanta a mão, em nome de Jesus, né? Aleluia. Mas sabe o que eu entendi da parte de Deus?
olha só a graça desse homem. E esse homem, ele representa uma paternidade de Deus, porque só Deus cuida dos seus filhos. Esse homem, ele representa o cuidado e a paternidade de Deus. E ele vai em busca dessa ovelha. E quando ele encontra essa ovelha, ele é invadido de uma alegria. Só que eu paro e eu quero que você analise um ponto aí. Para eu buscar aquilo que está perdido, para eu ir buscar o desgarrado, eu preciso de um elemento muito importante. O que essa palavra diz? Que alegremente ele coloca ela em seus ombros e leva ela para casa. E quando ele chega em casa, e eu já vou falar o que significa o ombro nessa parábola, ele com grande alegria, presta atenção, ele chama os vizinhos, ele chama os amigos, e ele vem comemorar, porque alguém estava perdido e foi encontrado. E Deus fez uma pergunta a mim: cadê os ombros para carregar os perdidos para dentro da minha casa? O ombro tem um grande significado dentro da palavra. A arca, que era a presença de Deus, era carregada nos ombros. E quando alguém a colocava e não estava santo, morria, fulminado, caía. Como eu sonho que esse tempo, aleluia. Ia ser tanta gente pegando fogo, mas não é da presença não, era aleluia. O ombro significa isso. Cadê o nosso ombro? Quem tem dado o ombro para buscar os perdidos? Com que alegria você tem buscado essas pessoas para ser curada dentro da casa do Pai? Com que frequência de alegria você fala assim: nossa, vi uma pessoa aqui na igreja, mas eu nunca mais vi ela. Peraí, Senhor, os meus ombros estão aqui, com muita alegria eu vou buscar essa pessoa. Sabe o que a gente faz? Falei que ela ia desviar mesmo. Eu disse que ela não ia durar 3 meses na igreja. Vai só vendo como a gente vai se perdendo dentro da casa do nosso Pai. Por quê? Parece que nós temos mais prazer quando uma pessoa cai de quando uma pessoa volta. Porque a gente quer ser o santarrão que é o profeta, né? O santo profeta que diz: não falei que ele não ia permanecer nesse lugar. Cadê o seu ombro? Deus pode ungir o seu ombro para buscar o perdido nessa noite? Deus pode contar com você nessa noite? Você vai ter alegria. E aí Deus falou algo muito forte. Não sei se aqui faz, mas na minha igreja faz. Termina o culto, faz um apelo para aceitar Jesus. Fazem aqui? Aleluia. E Deus falou assim: a maioria das igrejas faz um apelo no final do culto. Uma pessoa volta, todo mundo bate palma, aquela pessoa vai na frente. Quem convida ela para jantar depois que acaba o culto? Quem chama os amigos, vizinhos e fala: eu estou alegre porque você estava perdido e você foi encontrado. Eu quero levar você, quero te pagar uma pizza, quero te pagar um cachorro quente. Aleluia, peraí que eu vou ligar para os meus parentes. Quem já fez isso? Nós não temos alegria naquilo que alegra o coração do nosso Pai. Porque o que alegra o coração do nosso Pai é quando alguém se arrepende, é quando alguém está nesse lugar. Quem faz isso? Quem chama essas pessoas? No máximo que você consegue é dar um abraço nelas. Ou você olha e fala assim: de novo? Quantas vezes essa criatura vai na frente? Talvez o dia que você entender que você tem um ombro para carregar essa pessoa e você ter alegria e chamar para festejar a sua volta, as coisas vão mudar dentro da igreja. Estou falando de cura e libertação. Você acha que fazer libertação é o quê? É dar o meu ombro e ter alegria com aquilo que alegra o coração do meu Pai. Fui pregar em Bebedouro um dia desse. Tinha 3.000 pessoas dentro de um auditório. E eu preguei essa palavra. Foi um montão de gente aceitar Jesus. Eu falei: agora eu desafio você
a vir aqui, pegar uma pessoa dessa, ligar para sua família e se alegrar com ela. Eu falei, ô pastor, estou na sua casa, vou levar 2 comigo, tá? E levei. E me alegrei. Porque é isso que traz festa no céu. Nós achamos que festa é o que nós fazemos. Nós achamos que festa é o nosso movimento na igreja. Não, não é. Isso aí é do nosso cotidiano, vamos fazer. Mas o que alegra o coração de Deus é quando alguém se arrepende. Precisamos mudar o nosso entendimento. Só assim nós vamos curar a igreja. Porque a gente fala que cura, quando a pessoa vem, a gente mata ela. Porque não temos prazer naquilo que alegra o coração do nosso Pai. Quando Deus me falou isso, eu fiquei muito envergonhada. Eu chorei, falei, Deus, eu era a primeira da fila. Eu achava tão linda aquelas pessoas lá na frente, mas nunca fiz nada para mudar. Hoje eu faço diferente, porque eu preciso entrar nesse lugar. 2 coisas dessa palavra. Você está disponível para ir buscar e você quer emprestar o seu ombro? Você está disponível? Segunda parábola. Havia uma mulher. Ela tinha 10 moedas. Ela perdeu uma, só que ela tinha muito valor. E aquela mulher cai numa profunda tristeza. E ela fala, eu preciso encontrar essa moeda. Sabe o que significa essa moeda? O seu dom, o seu talento, tudo que você tinha de valor, de precioso, você perdeu dentro da sua própria casa. Seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, e você está aí, não, agora eu só sento, não faço nada, não quero saber, perdeu tudo, só tem 9 moedas, está faltando uma, que é aquilo que Deus deu a você. Você perdeu dentro da sua própria casa. Foi isso que Deus falou para mim. Essa moeda é um tesouro, é o que você tem de precioso. O que você tem de precioso não é só a conta bancária, não. Isso não é precioso, isso Deus nos dá. Porque a Bíblia fala que se eu crer, eu vou comer o melhor dessa terra. Não, o precioso é aquilo que Deus te entregou como dom, como chamado, como talento. Aquilo que é valioso para Deus. E aí você perde dentro da sua própria casa. E aquela mulher, ela fala assim, e agora? Era muito importante para mim. E aí você está aí sentado e fala, onde está? Meu Deus, o que é que aconteceu comigo? Aonde eu deixei? Em que gaveta eu coloquei? O que eu fiz da minha vida? E aí você começa a entender que você está perdido dentro da sua própria casa. E aí você começa assim, tipo, ai, parece que eu não pertenço mais a esse lugar. Ai, mas parece que eu não me encontro mais nesse lugar. Tem algo de valor que você perdeu e que você precisa encontrar nessa noite. Só que é um processo para encontrar aquilo que você perdeu de valor. Você já perdeu alguma coisa na sua casa? Uma chave, um documento? E aí você começa a procurar. Você vai achar tanta porcaria dentro daquele lugar. Tanta coisa que você fala, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha isso. E aí você começa o quê? Um processo de limpeza, porque você perdeu algo. Então quando Deus deixa você perder algo, Ele está dizendo assim, ei, começa a limpar a sua casa, pega uma vassoura, vai limpando, vai varrendo, vai tirando tudo isso. É isso que Ele está dizendo. Se perde é para ser encontrado. Então pega nessa noite a vassoura e fala, Deus, limpa essa casa. Isso é ser liberto. Quando eu permito Deus limpar as áreas da minha vida. E aquela mulher, ela pega aquela vassoura. E eu sou mulher e eu sei que é terrível isso. Você fala assim, por onde eu começo? Porque é algo tão pequeno aparentemente, aonde eu acho, aonde eu procuro. E você começa numa dimensão, tentar lembrar onde isso foi deixado. Só que ela tem que fazer algo. Ela tinha que acender a candeia. Porque não adianta varrer a casa se ela estiver no escuro. Você tem que trazer uma luz chamada Jesus, o Messias, o Yeshua, para dentro dessa casa. Então começa a acender sua candeia nessa noite. Toma posse da sua vassoura para começar a fazer essa faxina. E aquela mulher acende a candeia. Muitas pessoas estão numa casa
que está tudo escuro, não tem mais luz, apagou a luz, apagou a fé. Essa luz representa muita coisa, mas a primeira coisa, deixa Deus acender a sua candeia nessa noite. As pessoas acham que vêm para nós, para um aconselhamento, a gente vai resolver a vida delas, não resolve. Eu não sei fazer libertação, gente. Quem liberta de verdade é Jesus. Se você não acender a luz e não varrer a sua casa, não vai acontecer nada. Sabe qual que é o nosso papel na libertação? Sabe os discípulos? Jesus ia curando na multidão, eles iam facilitando. Somos facilitadores de Jesus, nada mais que isso. Nós levamos as pessoas para Jesus. Não, nós não temos poder de curar. Quando alguém vem, eu falo, Deus, eu levo essa pessoa, me ajuda a fazer ela te encontrar, porque eu sou só a pessoa que facilita isso, nada mais. Não posso fazer mais nada do que isso. As pessoas colocam tanta fé na gente, mas não é. Se você presta atenção, não deixar a verdade entrar, você vai fazer 301 oração, vai limpar do pé à cabeça, e no outro dia você vai acordar igual. Porque não é essa oração que vai mudar a sua vida, é o seu posicionamento. Porque assim, Jesus era top demais, lindo, ele dizia assim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Era só isso. Jesus ativava, presta atenção, não tem cura, grava isso na sua vida. Não tem libertação se não tiver algo chamado fé. Por isso que ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Fé em Deus, em Jesus, não em nós. Se você não ativar, não acender a candeia da sua fé, não tem libertação. Você pode fazer 300 EIFOL, Silk, e SOS, e tanta Projeto Êxodo, não vai adiantar. Porque só Jesus é que pode fazer. Acende essa candeia chamada Jesus, só Ele pode ajudar você a varrer essa casa. Uma faxina, a gente demanda muita coisa. E a gente limpa, e parece que não está limpo ainda. Parece que você passa o dedo, gente, mulher é coisa linda. Fala assim, meu Deus, mas eu limpei isso aqui, parece que não está limpo. Mais ou menos essa faxina que você tem que fazer. Até amanhã à noite você tem que acabar essa faxina. Você vai ter a noite inteira e amanhã o dia inteiro para terminar ela. Você precisa prestar atenção nisso. Mas a única coisa que Deus quer de nós é que nós possamos resgatar aquilo de valor que nós perdemos dentro da casa do nosso Pai. E aquela mulher, presta atenção, doida, porque mulher quando vai fazer faxina, só Deus na causa. Parece que incorpora, não é o Espírito Santo, gente. Aleluia, né? Não é, vocês viram, né? Vocês fazem faxina, estou ligada. O que a Bíblia fala aqui? Ela diligentemente, com sabedoria, com mansidão, com domínio próprio, não com demônio próprio, com domínio próprio, ela começa a varrer e a procurar a sua moeda. E quando ela acha, ela fala assim, o talento é só meu, Jesus, que lindo. Agora eu vou guardar, vou botar numa caixinha. Não, ela chama as vizinhas, ela chama as amigas. Porque quando você estava perdido e foi encontrado dentro da sua própria casa, você precisa dar uma festa. Alguém fala assim, fiz uma libertação. Você fala, vamos ver se vai resolver. Miserável. Miserável, a gente é miserável. Nem para abraçar aquela pessoa e dizer, não, agora vai, aleluia, é isso mesmo, Jesus liberta, aleluia. Você fala assim, eu quero ver quanto tempo vai durar. Ô povo complicado. E aí Jesus continua. E aí ele vai para falar do filho pródigo, que eu não gosto de chamar a parábola do filho pródigo, falar a parábola dos 2 filhos. Porque pródigo, a tradução, é alguém que é gastão, alguém que gasta dissolutamente. Isso é pródigo. Mas se você for entender o que Jesus estava falando, ele vai falar de 2 filhos. E agora eu quero começar a pregar para você. Só estava fazendo uma introdução, aleluia. Agora que vem chumbo grosso, eu tenho meia hora para chumbar você e ir embora, amém? E Jesus
começa a dizer: havia um homem que tinha 2 filhos. Existe uma representação muito séria nessa passagem. Esse homem, para mim, no meu entendimento, ele representa o que é Deus para nós. E essa casa representa a casa paterna de Deus, aonde a gente está perdido. Presta atenção que esse homem vai fazer. E aquele rapaz chega. E ele pede. E aquele pai dá. Gente, eu sou mãe. Nunca que isso aqui vai chegar e pedir herança. Eu vou falar para ele: vai cuidar da sua vida, em nome de Jesus. Eu estou vivo ainda, por que você quer herança? Não seria assim? Não, mas Deus não faz isso. Por isso que esse homem representa a Deus. Se um filho chega e pede para ir embora, o pai, o Abba, vai deixar ele ir. E aquele garoto pega tudo que ele tem. E como diz lá no estado que eu fui criada, ele vaza. E aí Jesus começa a contar muitas coisas aqui dentro. Esse filho mais novo, ele representa o pecado, a devassidão. Ele representa a imoralidade. Ele representa aquele que vem e volta. Aquele que está bem, daqui a pouco ele some, mas daqui a pouco ele vai voltar de novo. Esse filho mais novo representa esse tipo de gente. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você descubra hoje se você é o irmão mais novo ou se você é o irmão mais velho dentro da casa paterna de Deus. Eu quero que você descubra isso. Quem que você representa dentro dessa casa paterna? E aquele rapaz vai, ele gasta tudo, ele acaba com tudo. Mas um dia, ele olha, ele se arrepende. Olha que entendimento. Por isso que eu falo que Deus não tem problema com o pecador. Que lindo. Ele fala: peraí, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. O que eu estou fazendo nesse lugar? Ele sabe que ele saiu daqui, mas a hora que ele voltar, vai ter comida para ele, vai ter pão. Ele sabe que ele pode estar morrendo, mas a hora que ele voltar, ele vai ser aceito na casa paterna de Deus. E quando aquele rapaz cai em si, ele fala: eu pequei. Olha o nível. Primeira coisa, ele reconhece. Segunda coisa, ele fala: eu vou voltar. Ele vai se humilhar. Nós não temos isso, presta atenção. O pecador, eu estou falando do pecador. Primeiro passo que ele vai dar, ele vai reconhecer. Segunda coisa, ele vai dizer o quê? Eu pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Ele vai confessar o que ele fez. Terceira coisa, ele fala: eu vou voltar. Humilhação. Presta atenção, humilhação. Esse rapaz, ele vai se humilhar. E ele fala assim: olha o nível. Quarta coisa, quebrantamento, que é o que precisa ter na nossa vida para a gente ser curado hoje. Ele fala assim: quando eu chegar lá, eu vou dizer assim: pai, não tem problema, eu como com os empregados. Aleluia! Olha o nível que esse rapaz vai entrar. E Deus estava falando, Jesus estava falando assim: ei, vocês não entendem porque eu como com os pecadores, porque eu não tenho problema com eles. Jesus não tem problema com os pecadores. Olha os níveis que esse rapaz vai entrar de quebrantamento. A gente vai atender uma pessoa, você não sabe o desgaste. Você fica com o camarada e ele fica te enrolando para confessar um bendito, sei lá, maldito de um pecado. Eu já fiquei 10 horas com uma pessoa, trancada numa sala, esperando ela me falar só uma coisa: que sofreu um abuso. E eu sou insistente, eu fico lá. Não desisto não. Não saio nem para fazer xixi. Nem tomei água, que era para não ir no banheiro. Eu falei: eu não vou sair daqui. Para reconhecer uma coisa: aquele rapaz estava lá perdido. Ele vai trazer todos os seus pecados à luz, porque ele não tem problema com isso. Nós estamos dentro da casa de Deus, numa posição que Ele não nos colocou, não nos quebrantamos, não nos humilhamos, não entendemos que precisamos nos arrepender e fazer um caminho de volta. Como é difícil pedir perdão. Como é difícil voltar e dizer: não, pastor, eu errei mesmo. Não, eu não deveria ter feito isso. Não, a gente fica duro, está morrendo. Por isso que eu falo, crente é problemático. Filho de Deus
Ele é aberto, ele quer mais é voltar para a casa do seu pai, quer sair dos porcos e quer parar de comer no coxo. Aleluia, é isso. Cadê o nosso nível de quebrantamento? Sentamos na nossa mazela, sentamos no nosso pecado. Temos dificuldade em falar da nossa própria vida, e eu vou falar sobre isso amanhã. Você acha que foi fácil para aquele moço perder tudo? E será que ele não veio pensando pelo caminho, como meu pai vai me receber? O que vai ser da minha vida agora? Claro que ele foi pensando, mas ele estava determinado dentro dele. Às vezes a gente tem de pessoas com 30, 40 anos para confessar um pecado, com todos os tipos de enfermidades físicas no seu corpo, porque não se quebranta, não quer fazer um caminho de humilhação, porque sabe que vai demandar isso. Se você confessar algo, tem tudo por detrás disso. Será que é tão difícil entrar nesse lugar? Você presta atenção como a gente vai se perdendo dentro da casa do Pai? Você presta atenção que esse rapaz desonrou, esse rapaz desacatou a autoridade do seu pai e foi, mas ele não teve problema para voltar. E sabe o que me alegra meu coração? Que Deus é tão pai, a casa dele é tão paterna, que quando aquele garoto estava voltando, o pai o avista de longe, e na hora o pai corre e abraça e beija ele. Você tem noção disso? Como ele ama o pecador. Não importa onde ele estava, aquele pai corre e beija e fala assim: peraí filho, não fala agora, ei, vai matando, vai preparando a festa, porque meu filho voltou. Isso é cura, isso é receber, é você ser filho dentro da casa do pai. E ele já fala: pega a veste, o anel, prepara a sandália, vamos, ele estava morto, mas eu o encontrei. Sabe o que acontece? Nesse momento, aquele espírito de morte que estava na vida daquele rapaz, ele já veio desde o chiqueiro dos porcos, se quebrantando, se arrependendo, confessando, pedindo perdão para Deus, que quando ele chega, o pai cura ele na hora, porque ele estava morto, mas agora ele foi encontrado. Sabia que quando você entra aqui, é o que Deus quer dizer? Eu tiro o espírito de morte, eu tiro a depressão, eu tiro o pecado, eu tiro que está tudo errado. Mas a gente vem para a casa de Deus com uma empáfia miserável, achando que agora a gente é crente, é dono do mundo. Não tem humildade, não tem quebrantamento. Como nós vamos ser curados dessa forma? Impossível, impossível. E aquele rapaz entra e ele vai ser cuidado. E agora eu quero falar assim do problema desta parábola do irmão mais velho. Deixa eu te falar uma coisa. Você é o irmão mais velho que vai receber o mais novo que está lá no pecado. Aquele rapaz estava trabalhando, e quando ele chega, ele escuta a música, ele escuta a festa. Ele fala assim: ninguém me avisou, ninguém me falou nada. Olha o nível da criatura. A casa é dele, tudo é dele. Ele não entra. A Bíblia fala que ele se enche de ira. Uma pessoa entra por aquela porta, 3 meses ela está aqui no altar. O irmão mais velho está lá no banco e fala assim: não acredito que colocaram esse indivíduo no altar. Deus coloca quem Ele quer. O irmão mais velho fala assim: eu estou aqui há 10 anos nessa casa e nunca me colocaram para fazer nada, nunca me chamaram para nada. Você deveria vir aqui e falar assim: o que eu posso fazer para te ajudar, para você permanecer aqui nesse lugar que você foi colocado. Nós não temos esse nível de cura, e queremos pregar sobre cura, queremos viver a tal da cura. Aquele rapaz se enche. Tem gente que vai embora da igreja, tem gente que desaparece se o pastor inventa de colocar alguém novo para tomar conta de alguma coisa na igreja. Eu falo, gente, olha, pastor
não sei, deve sofrer um arrebatamento. Aleluia. Só Deus na causa. Porque a gente é reprovado na maioria do que faz. Mas você vai se encontrar dentro dessa casa hoje. E ele não entra dentro de casa. É como você chegar aqui hoje, está tendo uma festa, e você fala assim, mas ninguém me avisou. Ninguém me consultou, ninguém perguntou nada para mim. Lembra que tem mais festa no céu por alguém que se arrepende do que por esses 500 que estão aqui nessa noite. É muito sério isso. E ele não entra. E ele fica pro lado de fora, remoendo. Como que pode isso? Eu estou aqui há tantos anos. Mas sabe o que me deixa impressionada nessa parábola? Que o mesmo pai que corre para abraçar o filho que está voltando, é o mesmo pai que vai no fundo da casa reconciliar o filho que não quer entrar. Ah, como esse Deus é lindo. Porque para ele não tem filho mais novo e filho mais velho. Todos são filhos. Nós é que nos colocamos no lugar do irmão mais velho para criticar o irmão mais novo. E aquele pai sai e fala, filho, o que você está fazendo aqui? O quê? Não acredito no que você está fazendo. Esse daí gastou todo o seu dinheiro, foi embora. Eu estou aqui, olha o termo que a criatura usa. Eu trabalho para você como um escravo. Esse é o nosso problema dentro da casa paterna de Deus. Trabalhar como escravo e querer ser reconhecido como escravo. Mas Deus não tem escravo. Ele tem filho. Porque ele fala lá em Romanos 8,17, eu não dei um espírito para que vos escravizasse, mas o meu espírito testifica no seu espírito e você me chama de Abba, Pai. Ele mesmo confessou o lugar que ele estava. Eu sou como um escravo. E você vai conhecer minha história, você vai entender que eu fui muito escrava dentro da igreja para conseguir meu lugar de filha. Até que eu entendi. Eu era perdida dentro da casa do pai. E o pai disse assim, filho, você está reclamando tudo que é meu, é seu. Tudo que é meu, é seu. O seu irmão, presta atenção, estava morto. E foi encontrado e agora ele está vivo. Então vamos nos alegrar com isso que aconteceu. Olha a diferença. Jesus estava tentando explicar tudo isso. Vocês não estão entendendo que eu como com os pecadores? Ah, é por isso que eu só gosto de tranqueira. Eu sou para-raio de homossexual. Eu sou para-raio de prostituta. E se eu pudesse morrer na cruz, eu morreria por eles. Eu tenho essa convicção dentro do meu coração. Porque Jesus veio para esse tipo de gente. Jesus veio para o drogado, para o viciado, para o compulsivo. Ele não tem problema com esse povo. Mas por que a gente julga? Agora eu te faço uma pergunta nessa noite. Será que ele pode mandar aqui para você? Você vai emprestar o seu ombro, vai acender a candeia, vai varrer a casa, vai entender o propósito e você vai poder receber o seu irmão mais novo que está perdido? Porque Deus só está esperando isso. Um lugar para mandar, porque não tem. Não tem. Porque a primeira coisa que a gente faz é criticar. Nós não temos alegria com aquilo que alegra o coração do nosso Pai. Qual que é o teu lugar? Primeira coisa. Eu sei que você pode estar me recriminando aí, eu não estou nem aí. Eu sou um profeta, meu filho. Você pode não me convidar, mas vai sair tudo aqui que eu precisar falar. Eu tenho ouvido a Deus em relação a nós, eu estou nesse lugar. Eu era essa irmã mais velha, ciumenta, rixosa, mas eu encontrei meu lugar, eu achei minha moeda, eu falei, Senhor, meu ombro está aqui, eu encontrei esse lugar. Isso é o nível de cura que Deus quer te levar. Sabe o que representa o filho mais velho nessa parábola? A religião. Ele representa a religião. A nossa religiosidade não nos deixa chegar
no lugar de filha. Cadê o anel? Cadê o vestido? Cadê a sandália da casa paterna de Deus? Quem dá é você. Deus te colocou aqui para fazer isso. É você que vai fazer essa pessoa entender Deus como Pai. É você que vai inserir ela no reino de Deus. Será que é tão difícil? Estava atendendo uma moça na última EFOL agora, de outubro. A mãe dela jogou ela na lata do lixo. Uma senhora pegou para criar. O pai desapareceu. Quando ela tinha 11 anos, essa mãe que pegou ela para criar, que não tinha marido, morreu também. E mais uma vez ela ficou sozinha. Quando aquela moça entra numa sala, eu estava atendendo, tinha 74 alunos atendendo ela comigo na IFOL. Eu falei assim, Deus, e agora? Ela é órfã. O Senhor disse que o papel da igreja, nós temos que cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Deus, me ajuda, o que eu vou fazer com essa garota de 29 anos sem identidade? Ela chegou com uma garrafinha da Super Poderosa na mão, uma mulher de 29 anos, com um lacinho de chuca na cabeça, aqueles laços coloridos. Ela sentou na minha frente como os meus filhos sentavam quando eram adolescentes, que a minha filha caçula tem 21 anos e não faz mais isso. Ela se jogou e abriu as pernas. Eu falei, Deus, o que eu faço? Aí Deus me lembrou, Deus falou assim, você tem um anel, uma aliança de ouro branco dentro dessa bolsa. Tira e diz para ela que eu estou recebendo, ela estava perdida, ela era órfã, mas eu encontrei ela hoje. E eu estou dando esse anel para ela. Eu tirei aquela aliança de ouro branco. Gente, Deus faz cada coisa. Serviu certinho no dedo da guria. Era para ela. Eu falei assim, não é meu presente. Deus está dizendo, como naquela parábola que você estava perdida, mas hoje Ele te encontrou. Você acha que precisou de eu fazer mais alguma coisa com ela? Você não sabe o lugar que essa garota entrou. Ela falou, a minha vida inteira eu esperei uma resposta de Deus. A minha vida inteira eu sabia que Deus ia fazer algo pela minha vida. É essa resposta que Deus espera de nós. É essa resposta. Cadê o anel? Cadê a roupa que nós vamos colocar sobre essas pessoas e calçá-las para que elas sejam curadas? Mas Jesus começou a falar de um processo. Você precisa se curar. Cura o fardo que você botou no teu ombro. Cura esse peso que está sobre você, que não é o fardo de Jesus, porque é leve. Todas as cargas que você recebeu, que é de escravidão, elas vão ficar aqui nesse lugar nessa noite. E Deus vai te colocar um fardo leve sobre você. Ele está dizendo, ei, peraí, você entregou, você perdeu o seu tesouro, mas eu vou te ajudar a encontrar, mas eu preciso varrer a tua casa, eu preciso trazer à luz o que não veio à luz, eu preciso descobrir o que está descoberto, mas eu quero te curar nessa noite. Era isso que ele estava falando para os religiosos. Eu sei que é difícil, mas nós vamos chegar lá. Amanhã eu quero escancarar minha vida para você. E ela está escancarada até na internet. Eu não estou nem aí para ela. E eu passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei. É isso que você precisa entender. O que é a sua vida? O que é o seu histórico que você esconde? O que é o que você não quer resolver? Você vai ficar aí com esse espírito de orfandade? Porque esse rapaz, que era o filho mais velho, tinha um espírito de orfandade na vida dele, que não deixava ele chegar nesse lugar. Muitas das vezes, você está aqui dentro, mas você está do lado de fora. Você não está aqui dentro. O seu corpo está aqui, mas o resto está lá fora. Porque você não consegue entrar nesse lugar. A maioria das vezes. E não adianta bater no peito, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todo mundo tem um histórico de vida aqui. Todo mundo sofreu alguma coisa aqui. Ninguém está isento disso. Então não tem gente melhor aqui. Esse é o lugar. Na casa de Deus é o lugar da nossa cura. Às vezes você precisa de um atendimento. Beleza. Mas entenda que você vai ter que se encontrar com Jesus. É a única forma de ser liberto.
Muita gente me critica e fala assim, mas está escrito que você aceita Jesus, tudo se fez novo, que agora tudo vai ser diferente. Concordo, está escrito, mas não foi escrito para mim, porque comigo o negócio foi estreito. Pode ser que para uns funciona, mas lá não é a via de regra para a vida de todo mundo. Comigo não funcionou. Eu me batizei, eu aceitei Jesus, eu estou desde os meus 16 anos na igreja, mas só Deus sabe os caminhos que eu passei de cura para eu estar falando o que eu estou falando aqui nessa noite. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o lugar que Deus nos colocou. Mas é tão difícil. Mas hoje eu quero orar com você. E deixa Deus limpar a sua casa. Nós temos 3 ministrações amanhã. Vai jogando tudo isso fora. Vai jogando tudo isso fora. Ontem fui fazer minha mala, pastora, e eu estou num processo de emagrecimento. Eu peguei todas as minhas roupas 46, porque eu já estou usando 42, e falei assim, Carla, não vou apertar nada. Peguei um saco e fui jogando tudo dentro. Quando eu olhei para o meu guarda-roupa, eu falei, que coisa linda, o bichinho está respirando agora. Fiz uma limpeza. Botei num saco coisas novas, até que eu não tinha usado ainda. Liguei para uma amiga e falei assim, amiga, vem aqui distribuir, é muita coisa. É tão bom fazer uma faxina de vez em quando. Eu vou guardar aquelas coisas de 46 para apertar? Nunca na minha vida. Eu vou comprar agora 40 ou 42. É meu nível de cura. É um nível de cura. Tem gente que engorda e guarda roupa, miserável, entulho. Eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Saiu da moda, entrou na moda, saiu da moda, entrou na moda e você não emagreceu. Às vezes esse pecadinho aí que você está guardando para emagrecer, sabe? Bota no saco, deixa Jesus levar embora hoje, não vale a pena. Fazer faxina é isso. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Deixa eu limpar a sua casa. E Ele é tão lindo que Ele vai te dar uma vassoura, calma. E tem uma candeia também, espera, aleluia. Ele é muito perfeito. Você não vai ficar igual um maluco lá não. Vai dar tudo certo, porque Ele vai te dar a ferramenta para a sua cura. Você crê nisso nessa noite, em nome de Jesus? Você precisa ser encontrado como filho nessa noite, dentro da casa paterna. Deus tem um nível de cura para você. Se tem uma pessoa que acredita que Jesus cura, sou eu. E Ele cura de várias formas. Agora você precisa acreditar nisso. Fica de pé comigo nessa noite. Eu tenho um horário para terminar. Deixa Deus tirar todo o espírito de escravidão da sua vida. Deixa Ele tirar toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a dor. Deixa Deus tirar todo o espírito religioso de você. Vamos fazer um seminário de cura e libertação. As pessoas falam assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer nesse lugar mesmo? Você está onde Jesus está, onde tem gente para ser curada. É desse lugar que Jesus gosta. Aleluia. Deixa Ele te curar, é tão simples. Ele só te toca. Você não vai ficar possesso, nem possuído, e nem, aleluia. Não, é só você falar, Jesus, eu preciso disso nessa noite. Jesus, tira o irmão mais novo de dentro de mim. É no pecado que você está? Você está na masturbação, na pornografia, você está na imoralidade, você não está contendo isso daí. Eu falei para você se identificar, você é o irmão mais novo, você está no pecado. Está gastando seu dinheiro com as prostitutas dissolutamente, você é o irmão mais novo. Você é o filho mais novo de Deus. Mas ele tem cura, Ele não tem problema não. Ele vai te curar nessa noite. Você é o irmão mais velho, com espírito de orfandade, perdido, perdeu tudo, está vagueando, não sabe para onde correr, dentro da casa paterna, Ele também tem cura para você. Porque o mesmo pai foi buscar esse filho lá no fundo, é o mesmo pai que vai pegar você nessa noite. Agora você precisa identificar no que você se classifica nesse lugar. Você pode emprestar os seus ombros e se alegrar com o teu pai? Você vai deixar ele fazer tudo que ele precisa, que ele necessita? Você quer arrancar essas vestes
do pecador, daquele que não consegue permanecer, cai, ora, jejua, peca. Não, Deus, não vou pecar mais. Não, Senhor, você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão. Não dá mais para brincar disso. Não dá. Ou você está aqui dentro, reprimido. Ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou invisível dentro da igreja, porque essa é a palavra que você fala. Ninguém me enxerga naquele lugar. Deixa eu te falar, tudo que tem aqui é seu. Se você congrega nesse lugar, tudo que tem aqui é seu. Eu era tão irmã mais velha, eu preciso contar. Eu vou ter que gastar 5 minutos para eu tenho que contar isso para você. Você precisa se libertar como eu me libertei. Eu era tão irmã mais velha, o Espírito era tão cruado dentro de mim, que eu tinha um lugar para sentar na igreja. Presta atenção. A pessoa que tudo na casa do pai é dela, eu tinha um lugar. Gente, você não está entendendo. Eu chegava assim, porque amanhã eu vou falar sobre isso. Eu tinha umas 12 funções na igreja. Sim. A escravidão era muito na minha vida. Então eu corria para lá, eu organizava, ajudava a organizar o culto. E aí eu chegava. Aí uma pessoa sentava no meu lugar. Eu vou ter que descer. Aí eu chegava lá, eu vou aqui naquela, que é a casa da minha amiga. E eu corria. Quando eu chegava, a Carla estava sentada no meu lugar. Eu dizia assim: irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu só sento nesse lugar. Então você chega para lá, gente. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Empurrava ela, chega para cá, deixa eu sentar aqui. E eu pegava o meu lugar. Você não está entendendo? E a pessoa ficava olhando para minha cara, assim, desse jeito. Agora, qualquer cadeira desse lugar é sua. Você senta na galeria, você senta lá no fundo, você senta aqui. Não tem um lugar, você não tem um lugar na casa de Deus. Olha o nível que nós chegamos. Nos perdemos dentro da casa do nosso Pai. E o que eu estou falando para você é muito sério nessa noite. A ponto de mandar a pessoa sair. Eu não fiz isso nenhuma, nem duas. Incontáveis vezes eu fiz isso. Até que eu descobri que tudo que tem na casa que é do meu pai pertence a mim. Pertence a mim. Claro que eu não vou sentar num lugar reservado para pastor, não estou falando disso. Mas você pode sentar em qualquer lugar. Você não tem uma cadeira cativa nesse lugar. Elas são bonitas, azuis e confortáveis, são todas iguais. Então você pode sentar em qualquer lugar. Só que para chegar nesse nível de entender isso, eu sofri muito. E eu quero te ajudar a sair desse lugar nessa noite. Feche os seus olhos. Deixa Deus trazer a luz. Deixa Deus entrar nesse lugar com você. Todo ressentimento, toda mágoa, todo espírito de ira. Deixa ele libertar você de todos os pecados da sua vida, de todas as suas quedas, de todas as orações que você fez e quebrou cada oração. Fala: Deus, tira o espírito do irmão mais velho, tira o espírito do irmão mais novo. Deus, eu não sou o filho mais novo ou o filho mais velho, não, eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Deixa ele limpar. Acende a candeia, porque sua candeia está apagada. E para Deus curar essa casa, essa luz precisa ser acesa. Deixa ele ativar sua fé nessa noite. Vai, comece a orar. Entre nesse lugar. Entre nesse lugar. Fala: Deus, me perdoa.
tesouro. Eu quero te encontrar. Você é o que eu tenho de mais precioso. Eu quero te encontrar nesse lugar, nessa noite. Chore andaralama, chore cantaralá. Entra nesse lugar. Levante sua mão comigo. Aleluia. Seja ministrado por Jesus. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Declare isso. Declare isso. Declare isso em nome de Jesus. Eu sou filho. Chore cantaralá. Levante sua mão comigo. Receba a ministração de Jesus agora. Todo mundo se alegra. O único que não se alegra é aquele rapaz. Você não tem mais alegria e Deus quer devolver essa alegria para você. O prazer de entrar na casa do Pai, o prazer de congregar, o prazer de dizimar, o prazer de ofertar, o prazer de adorar, o prazer de receber, o prazer da cura, o prazer da libertação. Tenha alegria, tenha alegria. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Chore andaralama, chore cantaralá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos a vassoura que limpa toda essa casa. Nós liberamos a candeia, Deus, para iluminar aquilo que está no oculto, aquilo que está nas trevas, aquilo que está na escuridão, Senhor. Nos encontre nesses dias, ó Pai, tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Nos ajude a encontrar esse lugar, ó Pai. Nos perdoa por tanta rejeição. Nos perdoa por todo espírito de orfandade. Nos perdoa, Senhor. Nos insere novamente na Tua casa. Nós queremos o nosso anel, nós queremos o nosso vestido, nós queremos a nossa sandália, nós queremos ter alegria, nós queremos ter o prazer de estar na Tua presença. Deus, cura os nossos ombros, tira todo o fardo do pecado, o fardo da culpa. Ah, Senhor, limpa os nossos ombros, para que possamos ter alegria de trazer, Deus, os perdidos sobre eles, de carregar a Tua presença, porque um dia os ombros carregou a Tua presença. E quando nós emprestamos os nossos ombros, nós carregamos a Sua presença. Nós queremos carregar a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És a minha Aleluia. realidade. Levante sua mão comigo. Feche seus olhos. És a minha realidade. Deus está colocando a candeia. Quando Ele colocar, feche a sua mão e pegue ela. Você vai precisar. És a minha Ele está te dando essa vassoura. Pega ela porque você vai precisar. Eu vejo Ele tirando fardos e fardos de muitos ombros aqui. Tudo que estava pesado, que você não estava suportando, Ele vai tirar. Esse ombro foi feito para carregar a glória e a presença de Deus. Aquilo que alegra o coração de Deus. Deixa Ele limpar, deixa Ele limpar, deixa Ele tirar os fardos, deixa Ele tirar nessa noite. E agora, saia do lado de fora e entre para dentro desse lugar. Fala: Deus, eu estava do lado de fora, mas agora eu estou do lado de dentro. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado nessa noite. Eu fui achado nessa noite. Eu fui achado nessa noite.
você não é mais escravo do medo. Toma posse disso. E não fuja desse lugar. Eu espero você amanhã às 8 da manhã. Não fuja, nós entramos numa guerra, nós vamos até o fim. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno.